pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Fica em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos, professor de Biologia, e nessa aula, pessoal, eu quero dar continuidade, ainda falando de características gerais das plantas, eu quero trabalhar um pouco de exercício com vocês, tá? Mas antes da gente entrar nos exercícios, eu quero primeiramente falar com vocês aqui sobre os principais grupos de vegetais, para a gente ver quais são, tá? E ver algumas características deles para a gente responder algumas questões. Primeira coisa, eu já falei para vocês a respeito da filogenia e eu coloquei as características que são típicas de cada grupo, né? Por exemplo, todas as plantas têm um embrião que é retida no interior do organismo materno. Os vasos condutores só vão existir a partir das pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Por possuírem esses vasos condutores, essas plantas aqui, essas três últimas, elas são chamadas de traqueófitas, porque são plantas vasculares, possuem vasos condutores, né? As briófitas não têm vasos condutores, então elas são avasculares, ok? Aí eu falei para vocês na aula sobre a primeira aula, falando sobre também as plantas gimnospermas e angiospermas, são plantas que produzem sementes. Só que as gimnospermas, elas produzem sementes nuas, ou seja, não tem presença de fruto, a presença de flor e fruto só vai existir a partir das angiospermas, ok? E aí os principais grupos são esses aqui, ó. Nós temos as plantas briófitas, são aquelas mais simples, né? As avasculares, por serem avasculares, não tem vasos condutores, então são plantas pequenas. É o exemplo dos musgos, tá? Os musgos são plantas muito pequenas, muita gente chama de lodo, ok? O outro grupo de plantas são as pteridófitas, são as plantas vasculares, as pteridófitas e as duas últimas, né, que são as gimnospermas e as angiospermas. Então essas três últimas são vasculares. E por serem vasculares, elas têm a presença dos vasos condutores de seiva. No caso das pteridófitas, nós temos o exemplo das samambaias, né? Das avencas, que são plantas que têm a presença dos vasos condutores, mas no caso das pteridófitas, elas não produzem sementes, ok? Outro grupo, que são plantas mais superiores, é o exemplo aqui das gimnospermas. Pessoal, tem um pequeno erro de digitação, é gimnospermas, ok? Então, as gimnospermas são plantas que, além de terem vasos condutores, elas produzem sementes nuas, ou seja, não tem a presença do fruto. Ela produz a semente direto, através de uma estrutura chamada estróbilo, ok? E nós vamos ter uma aula mais específica a respeito das gimnospermas. E por último, o grupo das angiospermas, que são as plantas que têm a presença da flor e do fruto. São características bastante conhecidas por nós. Toda planta que produz flor e fruto é uma planta angiosperma. Agora vamos para as questões, ok? A primeira questão, ela diz o seguinte, pessoal. As características comuns às plantas samambaia, avenca, pinheiro e feijão. Qual é a característica que tem em todas essas plantas aqui? Primeira coisa, samambaia é uma planta pteridófita. Ela é uma planta vascular e não produz semente, ok? Assim como as avencas também são pteridófitas. O pinheiro é uma planta gimnosperma. São plantas que produzem sementes nuas. E o feijão é uma planta que produz flor e fruto. Então, ela é uma angiosperma. O que é que tem de comum em todas essas plantas? São plantas com sementes? Ora, a samambaia e a avenca não tem semente. Então, não é a letra A. Por quê? Ele quer característica que é comum a todas essas plantas aqui. Letra A não vai ser. São plantas vasculares? Samambaia é planta vascular, sim. As avencas também, pinheiro e feijão. Então, a alternativa aí vai ser a letra B. Se por acaso, pessoal, tivesse aqui, se nós tivesse o musgo presente nesses grupos aqui,
o musgo é uma briófita. E uma briófita não é uma planta que tenha vaso condutor. Aí não seria a letra B. Mas como eu tenho somente essas plantas aí, então vai ser a letra B. A letra C, flor e fruto, é uma característica do feijão. Feijoeiro, ok? Produção de pólen. Pólen está presente no pinheiro e no feijão. Não está presente nas samambaias e nas avencas. Ok? Produção de ovário. Aí nós vamos ter algumas características que somente são dessas plantas aqui. No caso, planta vascular é uma característica presente em todas elas. Ok? Então, ovário não. A próxima questão ela diz o seguinte, pessoal. Observe a figura abaixo, que ilustra as relações evolutivas dos grupos das gimnospermas e angiospermas. Eu tenho aqui uma árvore filogenética, né? E nessa árvore filogenética, ele está me mostrando aqui, ó, a relação de parentesco que existem entre essas plantas. Olha aqui, esse grupo aqui, esse grupo formado pela cicadas, gíncicos, ginetófitas e coníferas. Todas elas aqui são gimnospermas. E por serem gimnospermas, ó, elas descendem desse ancestral aqui, desse ancestral comum. Já esse outro ramo, ele gerou as plantas angiospermas. São plantas que produzem flor e fruto. Aí ele quer saber o seguinte, ó. Com base na figura, a correspondência correta nos itens 1 e 2, na ordem em que aparece, seria o quê? Ele quer saber que características são essas aqui, a característica número 1 e a característica número 2. Vamos lá. Qual é a característica que é comum tanto às angiospermas quanto às gimnospermas? A característica 1 ela está presente tanto nas gíminos quanto nas angios. Então, qual é a característica que as duas têm? É a presença de semente. A semente ela está presente tanto nas angiospermas quanto nas gimnospermas. Então, a característica 1 vai ser semente. E por eliminação, nós já vimos aqui que vai ser a letra B, a alternativa correta. A presença de flor é a característica número 2, que é uma característica exclusiva das angiospermas. Ok, pessoal? Vamos para a próxima questão, que nos diz o seguinte. Olha só. O reino vegetal foi dividido informalmente em dois grandes grupos, criptógamos e fanerógamos, considerando-se principalmente os aspectos reprodutivos. A seguir, há uma série de exemplos de vegetais identificados por algarismos e algumas das suas principais características. Pessoal, antes de eu responder essa questão, eu quero que vocês analisem comigo aqui esse cladograma. Olha só, nesse cladograma eu tenho briófitas e pteridófitas. Esses dois grupos aqui, eles são chamados de criptógamos. Ok? Criptógamos. E essa palavra significa que a fase em que acontece a reprodução sexuada nesses indivíduos é uma fase assim escondida. O termo cripto quer dizer escondido. Então, os indivíduos que estão na fase de reprodução sexuada, ele é uma fase escondida. E já o grupo das gimnospermas e angiospermas, a fase de reprodução sexuada, ela é evidente, ela está ali à mostra, todo mundo consegue ver as estruturas que promovem a reprodução sexuada, tanto nas gimnospermas quanto nas angiospermas. Esses dois grupos são chamados de fanerógamos. A palavra fanerógamo quer dizer que as estruturas que promovem a reprodução sexuada, ela pode ser visualizada, né? Então, olha só. Vamos lá para a questão que a gente está trabalhando aqui. O reino vegetal foi dividido informalmente em dois grandes grupos, criptógamos e fanerógamos, considerando-se principalmente os aspectos reprodutivos. A seguir, há uma série de exemplos de vegetais identificados por algarismos e algumas das suas principais características. Então, eu tenho aqui, de 1 a 4, eu tenho, número 1, plantas vasculares com sementes, porém sem frutos.
Pessoal, essa característica ela é típica de qual tipo de planta? Briófita, pteridófita, gimnospermas ou angiospermas? Plantas vasculares. Eu sei que plantas vasculares são plantas que possuem vasos condutores, né? Esses vasos condutores estão presentes somente nas angiospermas, aliás, nas pteridófitas, nas gimnospermas e nas angiospermas. Os vasos condutores não estão presentes nas briófitas. Então, plantas vasculares. Ele já deu uma primeira pista. Plantas vasculares com sementes. Com semente, nós só sabemos de dois tipos de plantas que têm vaso condutor e semente. É as gimnospermas e angiospermas. Só que ele está colocando aqui, ó, porém, sem frutos. Ah, sem frutos. São plantas que produzem sementes nuas. Então, nesse caso, é um tipo de planta chamada gimnosperma. Então, o primeiro grupo aqui vai ser gimnosperma. De cara, eu já eliminei a letra B, C, D e E. Porque ele já só colocou a letra A, sendo que o primeiro grupo, a número 1, são plantas gimnospermas. Mas vamos analisar aqui, né, as outras alternativas para a gente realmente conferir se são características corretas, né? Vamos lá. A 2, ele está dizendo aí que são plantas com sistema condutor de seiva, ou seja, plantas vasculares com flores, sementes e frutos. Você tem flor e fruto além da semente, então, logicamente, vai ser realmente uma planta angiosperma, né? A 2 é uma planta angiosperma. Planta com sistema condutor, ou seja, planta vascular, né? Com raízes e sem sementes. Olha, ó, se ela é vascular e não tem semente, só pode ser a planta pteridófita mesmo, né? Tá certo mesmo. E a última aqui, ele está dizendo aqui, ó, plantas avasculares, ou seja, sem vasos condutores, com rizóides e sem sementes. Aí, nesse caso, nós temos o exemplo de uma briófita, que são plantas sem a presença dos vasos condutores. Ok, pessoal? A próxima questão nos diz o seguinte, olha só. Entre as adaptações dos vegetais à vida terrestre, uma das mais importantes está relacionada com o desenvolvimento da reprodução sexuada independente do meio aquático. Sobre esse aspecto, os vegetais terrestres que conseguiram superar a dependência da água para a fecundação dos gametas foram apenas quais plantas? Então, aqui nós temos uma característica muito importante nas plantas, que é o fato de elas não dependerem mais da água para a reprodução. Nós temos um primeiro grupo, os dois primeiros grupos mais primitivos das plantas, que são as briófitas e as pteridófitas. Esses dois grupos aqui, eles precisam da água, principalmente, para que os gametas consigam se locomover através da água. As briófitas e as pteridófitas precisam da água para reprodução. E aí ele colocou aqui, ó, sobre esse aspecto, os vegetais terrestres que conseguiram superar essa dependência da água para a fecundação dos gametas foram quais plantas? Aí, como eu falei para vocês, briófitas e pteridófitas dependem da água. Os outros dois últimos grupos, que são gimnospermas e angiospermas, eles não dependem da água para essa reprodução. Aí nós temos ali a presença do grão de pólen, que auxilia nessa independência da água para promover a reprodução. E isso existe tanto nas gimnospermas quanto nas angiospermas. Então a alternativa correta aqui vai ser a letra E. Gimnospermas e angiospermas são plantas que independem da água para promover o processo de reprodução sexuada. Ok, pessoal? A próxima questão nos diz o seguinte, veja só. A tufa é vegetação capaz de reter água em grande quantidade. Por isso, é misturada nos solos de jardinagens. Em alguns países, a tufa seca e comprimida é usada como combustível.
Na guerra foi usada para secar ferimentos, pois apresenta grande capacidade de absorção. Esses vegetais são avasculares e necessitam de água para a reprodução. Eles pertencem a qual grupo? Então, dentro do grupo dos vegetais, existe um grupo que não tem a presença dos vasos condutores. E aí ele mencionou o caso das tufas. Então, se são avasculares, só tem um grupo que não tem a presença de vasos condutores, são as briófitas. São as briófitas. Quais dessas plantas aqui eu posso considerar planta briófita? Qual delas? A letra A está dizendo alga. Eu já expliquei para vocês na primeira aula a respeito das características gerais das plantas que alga é diferente de planta. A alga são organismos que não têm um tecido verdadeiro, não tem uma organização do seu tecido. Já as plantas, sim, elas possuem um tecido verdadeiro. Então, algas não pode ser. Ok, pessoal? Letra B, musgo. Musgo é um tipo de planta que a gente considera como briófita. Inclusive, pessoal, muitas pessoas chamam musgo aqui, o musgo de lodo, né? Então, nós temos os musgos, são essas plantas que têm essa característica de ser avascular. Plantas briófitas. Ok, pessoal? Então, muito simples. Vamos para a próxima questão. A próxima questão, ela diz o seguinte, olha só. O diagrama representa as relações filogenéticas entre as algas e os principais grupos de plantas atuais. Cada círculo numerado indica uma aquisição evolutiva compartilhada apenas pelos grupos representados nos ramos acima desse círculo. Por exemplo, o círculo 1 representa o embrião dependente do organismo genitor, característica comum a todos os grupos, exceto ao das algas. O círculo número 2, 3 e 4 representa, respectivamente, o quê? Então, ele está querendo saber aqui, ó, que característica é essa? A característica 2, 3 e 4. A número 1, ele já disse, que é o fato do embrião ser dependente do organismo materno, né? Então, ele quer saber qual é a característica 2, 3 e 4. Ele está dizendo, vamos ver aqui. A letra A está dizendo que a 2 é a alternância de gerações, o 3 seria a presença do fruto e o 4 a presença de sementes. Nós já vamos perceber aqui que o 3 não pode ser a presença do fruto, porque fruto não está presente nas plantas gimnospermas. Então, a letra A está descartada, ok? A letra B, ela está dizendo que a característica 2 é a alternância de gerações, a 3 seria tecidos condutores e a 4 seria a presença do fruto. Olha só, a 3, eu não posso dizer que a 3 é tecido condutor, porque o tecido condutor, ela surgiu a partir das plantas pteridófitas. Então, seria a 2, seria a questão da presença dos tecidos condutores. Ok, pessoal? Então, a letra B está errada. A letra C está dizendo que a 2 aqui é a presença do tecido condutor. Tá certo. O tecido condutor surge mesmo a partir das pteridófitas. Só que ele está dizendo que a característica 3, na letra C, ele está dizendo que a característica 3 é a presença do fruto. E 3, presença do fruto não existe nas gimnospermas. Então, a 3 não pode ser a presença do fruto. Então, a letra C também está errada. A letra D está dizendo que a 2 é tecido condutor, a 3 é a presença de sementes. Realmente, as sementes elas surgem a partir das gimnospermas. E a última, que é a característica 4, é a presença do fruto. Então, a letra D está correta. Ok, pessoal? Então, nós vamos perceber aqui que os frutos eles estão presentes aqui em gimnospermas, ok? Gimnospermas, e é uma característica exclusiva deles. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido essa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.